Nessa última unidade, a nossa unidade 4, capítulo 5, trabalharemos um pouco a questão do planejamento, o plano de aula e a avaliação voltada ao ensino da arte, né? Com relação a essas questões que são extremamente pertinentes para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido, temos que levar em consideração que o planejamento é a intencionalidade educativa, né? Então, qual é a nossa intenção a ensinar arte? Então, a nossa intencionalidade educativa, ela está muito interligada à questão da nossa concepção de vivência de mundo, de sociedade, de educação, de indivíduos e de ensino propriamente. E ela que vai dar a base articuladora de como que a gente vai constituir esse planejamento. Lembrando sempre que no decorrer da nossa disciplina, nós tentamos pontuar que essa ação educacional, ela tem que ter o alinhamento entre teoria e prática. Então, é importante que eu entenda o porquê, né, a nossa unidade, no capítulo 5, né, no nosso livro, a gente tem lá a historinha do peixe, né? Então, o porquê de fazer o peixe com rabo ou sem rabo, né? Então, a gente precisa entender realmente o porquê das questões teóricas e das questões práticas a serem alinhadas no ensino da arte. Nesse sentido, o planejamento, ele é essa intencionalidade que vai se demarcar de várias formas dentro da escola. O planejamento aparece no projeto político-pedagógico, o planejamento aparece na questão de séries, né, por turmas e por séries, articulada a conteúdos. O planejamento vai aparecer uma a uma das unidades educacionais, e esse mesmo planejamento, ele também vai se constituir dentro do ensino das ramificações artísticas enquanto formas de conteúdo. Enquanto formas de conteúdo, então a gente tem um recorte menor do que é esse planejamento, que é a questão do plano de ensino, que pode se dar por bimestre, também o planejamento bimestral, ou a gente pode ter um planejamento mensal, ou a gente pode ter um planejamento semanal, né, de unidades. Então, assim, na unidade anterior, quando a gente visualizou um pouco as questões lá da atividade prática das crianças no espaço da mamãe universitária, a gente tem ali, as meninas fazem um planejamento por semana, né, um semanário. Então elas têm ali um planejamento semanal de como que elas vão constituir as sequências didáticas, né? Na nossa opção pedagógica, essa questão de como a gente articula o planejamento, ela é algo pessoal do professor, mas ele tem que estar respaldado dessa articulação, né, teoria e prática. Com relação às questões de planejamento, no livro de didática, também estudado por vocês no primeiro ano do curso, vocês têm aí uma unidade específica sobre planejamento. E nas diversas disciplinas de teoria e metodologia de ensino, não só a da arte, que é a nossa, vocês também foram vendo ao longo das outras teorias e metodologias da matemática, da língua portuguesa, da ciência, né, formas de planejamento e essa questão do demonstrar a questão do alinhamento e da intencionalidade pedagógica ao longo do planejamento. Então, isso também já se tornou para vocês algo bem comum. Com relação ao planejamento voltado ao ensino da arte, a se demarcar essa intencionalidade pedagógica, uma recomendação de leitura interessante é o professor Fernando Hernandes, no livro Cultura Visual, Mudança Educativa e Projeto de Trabalho, que ele vai, então, falar dessa questão, dessa importância do planejamento e da importância também de se entender uma avaliação numa perspectiva de profundidade e de processo e de continuidade. E isso a gente também viu e pode ser visualizado ao longo dos referenciais, dos parâmetros, das orientações e das diretrizes curriculares estaduais para o ensino da arte, que também vão apresentar essa questão da importância desse planejamento flexível e também de uma avaliação que aconteça inicialmente enquanto diagnóstico, né, que se constitua ao longo do processo por diversas ações, que a gente vai chamar de ações formativas do indivíduo, e que se compile num ato do que a gente pode falar
avaliação somativa. Então, a avaliação no ensino da arte e a avaliação nesse processo, ela tem esse dimensionamento dos 3 passos. Uma avaliação diagnóstica, uma avaliação formativa e uma avaliação somativa. Ela foge da perspectiva tradicional de avaliação só como um ato de verificação de conteúdos, porque também o ensino da arte, ele não é pautado só na questão dos conteúdos. Nós temos conteúdos, mas a gente tem também a formação sensível, a desnaturalização do olhar, a compreensão do afetamento, a constituição da acessibilidade humana e todas essas outras perspectivas. Então, para se pensar um ensino da arte, a gente tem que pensar ele com essas características. E essas características podem aparecer e devem aparecer desde o planejamento, né? E entender esse ato de planejar enquanto para-ação, né? Então, o ato de planejar antes de executar a ação pedagógica do ensino da arte, o ato de planejar durante a ação, né? Sobre a ação, porque também algumas vezes a gente pensa num planejamento, numa ação de trabalho, e depois quando a gente efetiva ela, a gente vai visualizar que alguns problemas acontecem. Uma ação bem interessante que aconteceu, lembrando disso, né? E a questão também que a gente viu a questão do trabalho com as cores primárias no espaço da Mamãe Universitária, foi uma ação numa das minhas meninas, numa ação de estágio, que ela resolveu, ao trabalhar com as crianças essa questão das cores primárias, ela resolveu fazer com eles a apreciação do sol com papel celofane colorido, e também ela tinha planejado lá uma chuvinha de cores, né? Fazer chuvinha de cores com as crianças. E para fazer essa chuvinha, ela resolveu utilizar papel crepom, né? Papel crepom azul, né? Amarelo e vermelho, que ela estava trabalhando as cores primárias. E nessa ação, quando ela teve essa questão desse replanejar, dessa flexibilidade da ação, quando ela chegou desesperada para contar, né? E falou: ai, o que eu vou colocar no meu relatório? Porque é terrível, porque as crianças começaram então a pôr os papéis crepons na boca. E aí a gente tinha babas azuis, babas amarelas, babas vermelhas, e daqui a pouco, na verdade, a gente teve uma experiência muito significativa, porque a gente começou a ter não só as cores primárias, mas as cores secundárias, porque as crianças com papel crepom na boca vermelho, e de repente colocaram azul, e a gente começou a ter uma baba roxa, né? Então, não necessariamente a gente pode falar que ela não tem elementos para estar abordando no seu relatório de estágio que a ação dela foi uma catástrofe. Na verdade, ela, enquanto visão de adulto, ela fez uma projeção para trabalhar cores primárias, utilizando essa chuvinha, né, além da observação com o papel celofane do sol. E o que aconteceu é que as crianças, elas intervêm na nossa ação pedagógica e elas fazem com que a nossa ação pedagógica nem sempre seja aquilo que foi pontualmente planejado. Então, está aí a flexibilidade do planejamento, inclusive no ensino da arte, né? E o importante nesse processo também, quando a gente fala de um planejamento para ação, na ação e aí sobre a ação, é ao final desse processo a gente fazer uma reavaliação do que foi o nosso planejamento e pensar que não foi tão problemático assim, né? O que na verdade a gente teve foi crianças que, para além da chuvinha com as cores primárias, fizeram uma experiência sensorial interessante, podem ter manchado um pouco os uniformes, né? Ficado com a boca, com a língua colorida, né? Isso pode não ter caído no gosto dos pais, né? A questão de sujar o uniforme e tudo mais, mas assim, eu me lembro quando eu era criança que a minha preferência era por geladinho de groselha azul, para ficar com a língua bem azul mesmo, ou então um picolé vermelho de groselha ou de uva, porque a gente, quanto criança, a gente vê o mundo sob uma outra ótica. Então, na perspectiva das crianças, essa atividade foi extremamente funcional e significativa. E quando a gente pensa nesse planejamento, a gente não foge
também, né, falar em planejamento, a gente não foge de estar falando em avaliação. Lá no livro de didática, vocês têm também bastante falando sobre avaliação e instrumentos avaliativos. E uma das questões importantes pontuadas, que a gente também pontua aí no nosso capítulo 5, é a questão dos portfólios de avaliação, do acompanhamento dessa trajetória, de entender, né, essa formação da criança ao longo do processo, então, e não como um produto fechado. Então, é nesse sentido que a gente, na verdade, a gente vive num mundo que a gente planeja a todo momento e que às vezes os nossos planejamentos não dão tão certo assim, eles sucumbem, e aí a gente tem que ter novas projeções, mas ao mesmo tempo, para novas projeções, nós precisamos nos avaliar e nos reavaliar. Então, é nesse sentido também que quando a gente pensa o ensino da arte, a gente vai pensar ele nessa perspectiva de um planejamento que articula teoria e prática e também numa avaliação. Então, quando a gente pensa em avaliação, a avaliação ela tem esse momento de diagnóstico, que é o momento inicial. Ela vai ter um momento das avaliações somativas, que são ao longo do processo. E ela vai ter um momento de síntese, uma síntese formativa e integrativa, o que realmente foi aprendido. É isso que a gente tem, então, para estar pensando quando a gente está tentando dar respaldo para a ação pedagógica, considerando planejamento, plano de aula e avaliação. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa estada ao longo dessas 4 semanas de disciplina e até mais.